Seja muito bem-vindo. O vídeo de hoje vamos falar de casos relacionados com corpos e bastidores de famosos, né? De enterros de famosos. Estou curioso, não vi ainda, então vem comigo. E tem umas coisas mais pesadas também, que eu nem sei se a gente pode entrar ou deve entrar nisso, mas eu lembro que você me contou sobre... Aí o Vilela que fala pra gente se pode falar disso ou não. É, Mas teve casos de necrofilia também, né? Que você ouve muito, né? sim. A De gente usa corpos. os termos mais leves, Não, mas sim, pode sempre, falar. claro. A necrofilia, na realidade, a gente fica sabendo quando é com pessoas, né, conhecidas, quando falece alguém, começam aí uns buchichos do tipo, vai ter festa, né, vai ter festa no IML, usam esse termo, né, Acho que não tinha um vou... grupo, não tinha? Que chamava Foi Festa NML. foi uma investigação que teve grande aí com esse nome e descobriram-se ali pessoas ligadas à área, né? Claro que a gente sabe que no ML tem muita gente boa, mas tem pessoas que não são tão do bem assim em qualquer lugar, né? Então estavam envolvidos funerárias, agentes funerários, tudo que diz respeito a essa área, onde foi descoberta uma rede de pessoas que gostavam de abusar de pessoas falecidas, né? No próprio ato, ou por foto, vídeos. Então, ainda acontece, né? A gente teve um caso agora há pouco tempo de uma moça que o rapaz sempre paquerava ela e olhava ela, uma mulher bonita, e ela veio a óbito e ele foi lá, retirou ela de dentro da sepultura e abusou do corpo dela. Meu pai, desenterrou ela. E sabe o que é pior? Eu ouvi uns áudios da pessoa contando, né? E a pessoa falava assim, mas ela era uma mulher que ela se mostrava muito, do tipo assim, tava botando a culpa Na morte. a culpa Na pessoa morta. na pessoa morta, né? Então ele foi tentado porque ela em vida fazia isso. E aí ele foi lá, retirou, aparece a sepultura aberta, o corpo dela no chão, despido, já em estado de putrefação, né? E ele abusou dela. Como foi o caso da senhora, de uma senhorinha que faleceu, tinha 7 dias de sepultada. Uma senhora que faleceu de CA, ela tinha câncer. E você tem que ver a filha dela contando, que coisa dolorosa. Porque um louco chegou num bar e falou, os colegas falaram para ele, eu duvido você ir lá e fazer isso. E ele foi. E o dono do bar falou que ele chegou num odor horroroso. Quando ele voltou, Quando ele voltou, ele foi lá, fez o ato, praticou o ato, voltou. E o pessoal ali naquela festa, você fez mesmo, você foi, fui. E disse que foi 2 com ele para ser testemunha que ele iria cumprir aquilo ali que ele prometeu. E quando ele voltou com esse odor. O dono do bar ouviu ele falando, chamou a polícia. E ele confessou. E ele deu detalhes do que ele fez ali. Então é uma coisa assim horrorosa, Isso sabe? virou- Uma coisa que a gente tem que falar aqui é importante, não dá para ignorar. Seguinte, a gente fala aqui de avaliação da vida a partir das outras dimensões. Quando tem processos assim, é óbvio que tem dimensões inferiores, ou seja, seres desqualificados, assediadores extrafísicos ou obsessores, né, espíritos doentes, o nome que você preferir, encosto. Mas no fundo é gente que faleceu, já não tem mais um corpo físico, e fica incentivando pessoas que têm fissuras semelhantes a ela. Vamos pensar o seguinte, todo ser extrafísico que já faleceu se conecta com a gente ou pela nossa qualidade, que são os mentores, guias ou enfim, benfeitores extrafísicos, ou as nossas imaturidades, que entra esse povo aí. Não é que um ser extrafísico mandou e o cara foi lá e obedeceu. A pessoa já tinha essa fissura, já tinha essa tara, provavelmente por alguns traumas que ele já vivenciou nessa ou em outras vidas, ok? E por ter abertura, aquele ser que faleceu e é perturbado, ele não mudou os desejos dele. Muitas vezes ele continua querendo fazer isso e se conecta energética e emocionalmente com quem está vivo aqui, que tem esse mesmo padrão. Entendeu? Uma pessoa que não tem nada disso, você pode chegar lá e o ser, né, faleceu, pode ficar no ouvidinho ali 20 anos, ele nunca vai fazer aquilo. Se não estiver dentro da índole, das traumas ou fantasias que aquela pessoa tem, tá? Mas é horroroso, né? Mas vamos continuar ouvindo aqui, que é um papo interessante, mais hard, né? virou Mas que notícia, né? existe muito. Virou claro, tá na notícia, internet, né? Virou. Popularizou, né? Virou. E você falou de pessoas famosas, tem que tomar mais cuidado isso.
com isso ainda, né? Porque deve ter um mercado que deve ser valioso até isso. Né? Nossa. De fotos, de filmes. Cara, sim. Você lembra do Marilyn Cristiano- Monroe lembra foi, do- foi fotografada, Ah, né? é? Foi fotografada e fala sim necrofilia. Que o corpo dela ficou horas desaparecido. Caramba. Tem a- Fala-se necrofilia. Evita Peron também. Evita né? sofreu Evita todos Peron- os crimes. Evita sumiu e voltava. É, um É. caso absurdo, assim. A Evita, ela foi abusada, né, várias vezes por várias pessoas. Ela sofreu O corpo, necrofilia, né? o corpo, necrofilia, necromancia, né? Porque a nova esposa de Juan Perón, ela queria ter aquele carisma que a Evita tinha, né? E contam que ela ficou um tempo em poder do corpo da Evita e ela colocava a boca dela na boca da Evita para puxar o ar. Abraçada, ela ficava abraçada nua, né? Tem umas coisas Isso, para assim, com o pegar, corpo da ela Evita. queria pegar essa questão da Evita ser tão Essência, né? adorada. Sei lá. Como são idiotas, né? A energia não tem nada a ver com essa parte física. Algumas áreas da Índia, hoje nem tanto, mas antigamente, pessoas que eram sábias ou poderosas, depois eles cortavam pedacinhos do falecido, às vezes já dessecado, e vendiam ou tentavam comer para adquirir o conhecimento, o poder daquela pessoa. Quem lida com outros corpos, vida após a morte, sabe que isso é uma tolice gigantesca. Se fosse tão fácil assim, tava simples, né? Lá. Essa essência, e ela colocava a boca ali, e Evita foi embalsamada, e foi um embalsamamento maravilhoso que fizeram nela, porque ela ficou intacta. Mas você vê que se a gente pode falar, é uma doença da pessoa imaginar um negócio desse. Primeiro, ter tesão num cadáver. Total. E você falou da questão dos famosos, Vilela. A gente teve aqui no Brasil, né? Vários casos, assim, que a gente teve o Cristiano Araújo, que pra mim foi o pior de todos. Você lembra O desse? Cristiano foi o que marcou a minha profissão, né? E talvez tenha Era um sertanejo, Acho que os vídeos, né, dele. né? Que tenha me faleceu de impulsionado um acidente. pouco com relação a isso, que o Cristiano, ele sofreu o crime de vilipêndio de cadáver, que hoje né, sempre foi enquadrado no artigo 212, que fala que você diminuir, menosprezar, expor um cadáver às cinzas ou os ossos, você está praticando um crime. E o Cristiano, muita gente colocou a culpa no IML, por exemplo, achou que tinha acontecido lá. Como foi uma morte violenta, né? Ele foi, uma morte acidental, ele foi para lá, para o IML e foi necropsiado. Só que o Cristiano sai do IML e vai para um laboratório de Stanato. E o que aconteceu? Os dois plantonistas que estavam lá, né, que teriam que estar cuidando do amor da vida de alguém e mantendo o máximo de sigilo, porque o correto é nem entrar celular dentro de um laboratório, eles resolveram filmar. Você chegou a ter acesso a esse vídeo na época? Gente, era absurdo. Era absurdo. Nossa, você Era- não tem era- noção. Era ele, era um vídeo horrível. Eu vi esse vídeo porque esse vídeo ele não circulou muito. Claro, ele circulou nos grupos e tal, mas ele ficou em uma plataforma de vídeos na internet durante um final de semana inteiro. E era o Cristiano Araújo morto com essa parte aqui aberta, né, filho? A cavidade aberta, porque quando a gente recebe um corpo necropsiado, a gente precisa reabrir para fazer o tratamento ali, né, da cavidade. Eles reabriram, né, que a gente não abre nada, a gente só reabre se vier do IML, né? Eles reabriram, pegaram um celular, estavam os dois e começaram a se filmar. Olha quem, do tipo, né? Olha quem tá aqui com a gente. Aparece a cavidade aberta, Era horrível. a genitália, Era horrível, né? era horrível. As partes íntimas dele aparece e isso tomou uma proporção onde eu me lembro do pai. Isso marcou muito pra mim, o pai chorando e pedindo, gente, pelo amor de Deus, não faz isso. compartilha isso. Isso acabou com a memória da família. Não grava isso. Não... Teve a Marília Mendonça também, né? Teve. Também? Marília Mendonça vazou as Foram fotos, fotos né? técnicas, né, dela que vazou. Foram fotos técnicas. Eu não quis ver, não tive acesso, sabe? O pessoal na época, não, você quer que eu te mande? Não me manda nada, isso é crime. Então parem, mas não adianta você falar, né? A pessoa tem uma curiosidade mórbida e muitas dessas fotos hoje valem dinheiro em muitos grupos, por exemplo. Ah, isso vale dinheiro. Sim, muitos... É um mercado... web, né? É uma coisa bem esdrúxula, né? E o Cristiano Araújo foi marcante pra gente, porque depois do que aconteceu com ele, deram uma apertada na lei, sabe? No artigo 212. Tanto que a gente chama de Lei Cristiano Araújo. Por Olha, conta dele ter não sabia. sofrido, a gente chama na área de Lei Cristiano Araújo. Por conta dele ter sofrido. E a lei, na época, estava uma mãe e esses dois dito cujo dizem que ainda estão na área. Não sei, nem quero saber, para ser sincero, porque para mim é uma pessoa que eu não trabalharia mais em local nenhum. Mas esse se tornou notório porque foi o Cristiano. Enquanto Dona Maria, seu João, tá aí sendo exposto e a gente nem imagina. Uma coisa não dá para deixar de dizer.
quando envolve esses processos de corpos de quem já partiu, não adianta. Você ter algum tipo de atração, isso é mórbido, isso é doentio. Por isso que você acha o quê? Que tem um ser evoluído que fala, vai lá, meu amigo, tira foto, compartilha. Sabe? É doente a pessoa querer que os outros vejam algo nesse sentido. Então acho que realmente a lei tem que ser dura porque não dá para aliviar. Infelizmente o ser humano é assim. Às vezes ele só se contém o seu lado mais sombrio, mais doente, mais, sabe, realmente patológico, nosográfico, quando ele fala, ó, eu não posso fazer, senão eu vou levar cano, senão eu vou ter uma multa pesadíssima. Então tem que realmente ser muito severo, isso não dá para pensar. É absurdo isso, né? Né? verdade. Muitos devem estar sendo expostos, estão sendo expostos e a gente nem imagina. Vamos ver se tem alguém que tem uma dúvida sobre o que a gente falou, porque eu tenho outras dúvidas aqui também sobre outros assuntos. Ó, vamos lá. A Juliana Andreotti, ela perguntou aqui se teve algum caso de falecimento que te chocou muito, que te chamou muito a atenção. Boa pergunta. Falei comendo agora, vou falar meio que assim. Uma das coisas que me chocam bastante, Juliana, né? Isso. Oi, Ju. Uma das coisas que me chocam bastante são mortes por motivos banais. Uma delas foi essa moça que a vizinha simplesmente me joga um álcool nela e taca fogo, né? Crianças, eu fui preparar um corpo de uma criança e ele tinha 2 aninhos. E ele chegou pra mim, eu fiquei sabendo que tinha sido violência, né? A mãe tinha espancado. E eu tenho mania de tirar a criança no colo, né? Eu retiro a criança no colo. Eu tenho esse costume, tanto que eu tenho a questão da menina, né? Que eu sonho com ela até hoje. E uma pessoa falou pra mim, foi porque você disse pra ela, vem com a tia. Quando você falou, vem com a tia... Falei isso, num seguidor que acho que foi você que falou. Um seguidor comentou, eu falei, Daniel, tem toda a lógica. Depois você conta essa que é triste. E eu sempre tive esse costume de falar assim com eles, né? Vem com a tia que a tia vai cuidar. E aí quando eu fui tirar ele tava todo quebrado. E aquilo, eu não... Sabe, quando você sente, né, ali o corpo e o coração na hora daquela partida no meio, assim. Então, são uma das coisas que eu me lembro bem. Quando eu peguei ele completamente quebrado, eu falei, meu Deus do céu. Lembrando, não é que foi um acidente de carro. Foi a própria mãe, entendeu? Imagina o sofrimento. E aí, por isso que nessas horas você fala, poxa, eu não entendo uma mãe dessa. Quando ela renasce, na próxima vida vai ter um monte de problema. Se é que não pode nascer até toda defeituosa e tal. Mas a pessoa fala, poxa, minha vida é cheia de problemas. Imagina ela voltar à vida anterior e ela ver o que ela fez com o próprio filho dela. E não importa se esse filho era um ser doentio, se ele fazia conexões com dimensões péssimas, não interessa. Não se faz nem com animal, não se faz nem com nada. Nada. Imagina como é que estão... Muitas vezes as pessoas estão colhendo numa vida aquilo que elas plantaram e que elas nem sabem. Entendeu? Não tem jeito. Se uma pessoa faz o mal, foi um ato de insanidade, eu surtei, fiz não sei o que, não interessa. Não interessa. O débito está criado. Um dia vai ter que ser pago. Ou com essa consciência ou de alguma outra forma. Mas é um caso assim, imagina, criança toda quebrada, absurdo. Casos marcantes como o rapaz que veio de Maceió jogar futebol em São Paulo, estava treinando e aí simplesmente ele desequilibra, bate a cabeça e teve morte encefálica, né? Traumatismo, morte encefálica. Poxa. E esse dia foi marcante porque eu estava com ele no laboratório, ele estava sendo preparado para fazer um translado aéreo, né? Iria viajar no compartimento de bagagem. E aí a técnica que estava comigo veio correndo e falou, Josi, vem aqui rapidinho. Ele estava prontinho esperando para sair no outro dia de manhã. Eu falei, olha o que está passando. E a gente estava vendo, né, o Datena à noite e tinha filmado os órgãos dele, né, indo para doação. E aí ele estava com a gente no laboratório, eu assistindo ali, o Datena contou o que tinha acontecido, foi notícia aqui. E os médicos correndo, né, com aquele... Com as caixas, os órgãos, né? E entrando rápido dentro do helicóptero. E aí eu cheguei para ele e falei, foi lindo. Você ajudou muitas pessoas. Eu sou totalmente adepta, né, da doação de órgãos. E eu contei para ele. Cheguei, foi um momento de emoção minha, eu quis fazer isso. Eu falei, foi a coisa mais linda, o momento que retiraram seus órgãos do hospital. E você, esse momento, você já ajudou muitas pessoas.
E assim, são coisas que marcam a gente, como ser humano, né? Como mãe, como irmã, como tudo. Não é porque eu trabalho com a morte que eu me tornei fria ou insensível, mas tem muitas coisas que acabam marcando a gente. Como essas foram que mais me marcaram, assim. Teve vários outros casos. O rapaz que noivou no sábado, né? E faleceu no domingo. Então chegou pra gente ali, aí chega a história junto. Nossa, ele ontem estava dizendo que ele ia vender a moto, que ele ia comprar um carro para construir uma família. E ele estava saindo domingo de manhã para trabalhar, vem um homem bêbado, embriagado e simplesmente tira a vida dele ali num acidente. Então são coisas que eu falo, gente, valoriza a vida, viva a cada momento, sabe? Porque pessoas que queriam estar vivos aqui, né, não tiveram essa chance de lutar para viver, de estar aqui hoje com as suas famílias. Então são coisas tem bastante coisas que chocam a gente se tornam inesquecíveis na realidade. Ó, o Misso Oliveira, ele tá perguntando aqui a respeito de quando o cadáver chega carbonizado. Como é que é a preparação desse cadáver? Carbonização, né? A gente tem a diferença do queimado para o carbonizado, né? Queimado eu costumo receber bastante no laboratório, né? Como aconteceu com essa menina. E o carbonizado, geralmente, ele vai direto para o sepultamento. Agora, se ele tiver a parte ali da cavidade abdominal, que alguns ficam intactos, por incrível que pareça, o corpo carboniza e ainda fica ali alguma coisa na parte da cavidade. Aí até vai para o laboratório para a gente aplicar um fluido ali, mas dizer para vocês que vai voltar ao normal, porque tem gente que promete, né, mundos e fundos, que faz, acontece. Não, a carbonização não tem como a gente retornar nada ali, infelizmente. Então a maioria vai direto para o sepultamento. Ó, a Camila Galvão, ela tá perguntando aqui qual foi o caso mais difícil de maquiar. Ou de preparar, né? Mas ela cita maquiar, que aí fica... Ela citou maquiar. Maquiar, tá. Um rapaz assistindo televisão com a mãe e levanta, vai beber água. Ele simplesmente levanta, toma água, volta por trás do sofá e se joga. Você joga como? Jogou da janela. Tira a própria vida, se joga da varanda. E aí, o que aconteceu? A mãe queria beijar ele, ela não parava de ligar para a clínica, ela não parava de pedir pelo amor de Deus, e a gente, eu precisava de tempo para fazer a restauração facial, e ela não queria, ela queria o filho, ela queria ver o filho, e foi um dos casos mais difíceis de fazer a restauração e de maquiar, porque a gente precisa de tempo para trabalhar, né? A gente precisa de tempo. E começou vários familiares ligando ao mesmo tempo. E o agente funerário, Josi, vambora. E aí tem coisas que você não pode fazer, porque uma restauração, eu preciso ali fazer sutura, né? Em cada corte que ele sofreu, eu tenho que fazer a sutura, eu tenho que vir com a massa restauradora depois. Ela demora a secar. E depois eu tenho que maquiar. E aí, por fim, eu falei para ela, olha, a senhora escolhe, eu não estou conseguindo terminar meu trabalho, não. Então você tampa um lado do rosto, deixa só o outro lado que eu quero beijar. Ele tinha um lado totalmente perfeito e o ladinho que bateu ali danificou bastante. Então é um dos casos que foi mais difícil, assim, para a gente terminar o trabalho para oferecer para a família um procedimento bem feito, né? Tem família que realmente não espera. Quantos casos complicados, né? E pensar que a gente pode... muitas vezes interagir com esses seres fora do corpo, né? Você não sabe nada disso, pois é. Esses casos, dos mais sutis até esses mais extremos, você pode, fora do seu corpo, ajudar com suas energias, em alguns casos conversando. Tudo é possível de ser feito através de experimentação pessoal, sabe? E na energização que eu faço, inclusive, aparecem muitos casos assim. De tudo que é jeito. E você não faz ideia de onde é que vem, onde é que aconteceu, os dramas familiares que acontecem no mundo todo, né? Inclusive, no final, se você está precisando de ajuda para você, para pessoas que você conhece, eu vou deixar um vídeo aqui onde eu explico a energização e onde é que você pode mandar o pedido de ajuda, tá? Então, eu vou junto aí com os amparadores, junto com os mentores, exteriorizar, jogar energia para quem está precisando, tá? Mas isso aí no final eu falo para vocês. O desespero é muito grande. Ó, a Mayara Amorim, ela perguntou sobre cabelos e unhas, se vocês também fazem como é feito em salão ou se é a família que tem que fazer. Penteado, essas coisas? Quando a família se comunica com o agente funerário, que é esse momento, né? Por isso que eu falo, os agentes funerários, eles podem humanizar mais nesse ponto. Olha, você quer que deixe o cabelinho para frente, né? Seca o cabelo, a gente tem secador.
A gente tem prancha. Eu faço questão de lavar o cabelo dos meus cadáveres com shampoo e creme. Eu sou até vítima de preconceitos, né? Porque a pessoa fala da marca que eu uso a marca mais barato, que eu uso o creme mais barato. Mas o importante é a gente tratar, né? Eu tenho um grande número de corpos, então a gente compra o que está ao nosso alcance. Mas não saem sem lavar o cabelinho e sem passar um creme. Isso não são todos os locais que fazem. Quando os meus alunos vão fazer testes e perguntam, aqui não tem Josiane não, aqui pega o detergente, joga o detergente e acabou. Então eu lavo, né? Teve famílias que tem vídeos meus que eu publiquei que eu tô fazendo escova. Que eu tô ali com um secador fazendo o que a família me pediu, seca o cabelinho. Então, só para cortar cabelo que a gente não corta, eu não sei cortar cabelo, né? Então eu falo para a família, olha, eu não proíbo, a gente lá na Agnus não proíbe. Você quer trazer alguém? Só que a pessoa tem que estar preparada. Tá preparada, né? Teve um rapaz que foi cortar um cabelo de um senhor e a família que mandou, né? E ele tomava susto. Ele não... Sabe, ele tava nervoso. Eu falei, você vai acabar estragando o cabelo dele. Mas ele tava com tanto medo. Mas hoje a gente tem pessoas que fazem isso e falam, Josi, ó, se precisar cortar um cabelo, me aciona, que eu tenho entendi. os instrumentos, a tesoura que eu deixo, depois eu faço a desinfecção e corto o cabelinho lá no laboratório. Né? De mulher nunca precisamos chamar para ninguém cortar, ninguém fazer, porque a gente consegue fazer uma escova, fazer uma prancha. Agora, quando a família não pede, a gente põe o cabelinho para trás, sempre no padrão. Tá. E a unha a gente pinta da cor que a família pede. A família manda esmalte. Você falou que teve unha de gel também, né? Hoje tem uma moça que também tá na internet aí, lá fora do Brasil, ela leva tudo. Ela leva aquele forninho, sabe? Ela faz tudo, new designer, né? Ela leva o forninho, ela faz a unha em gel, faz tudo na própria funerária. Já tá, esse mercado tá crescendo bastante, da estética, né? Da tanato estética, que é a estética da morte. Tá crescendo muito. E a gente pinta de vermelho, de rosa. Eu tenho vários esmaltes, a cor que a família pedir, a gente faz. Tudo isso é para atender, vamos dizer assim, um respeito para com a família, não com a pessoa que partiu. Quem partiu, tá nem aí pro corpo mais, a não ser que tenha sido muito apegado, mas você ter lucidez, a grande maioria depois da morte chega no chamado sono reparador. Sim, ela nem sabe que ela descartou o corpo, ela fica às vezes meses e meses literalmente apagado, como se fosse dormindo, né? Outros tantos não tão ativos, mas nem sabem o que aconteceu, não sabem que dimensão estão, vivem como se tivesse uma vida humana ainda completamente iludidos com a sua própria ilusão, só enxergam aquilo que de fato eles querem ver. Então assim, quem partiu, o corpo já é irrelevante, não vale mais nada, mas para a família que tem um zelo, que tem um afeto, não é mesmo? Que quer que a pessoa tenha um enterro com dignidade. Não que isso seja importante, mas se é para a família isso é relevante, pintar uma unha, tratar bem, por que não? Acho que a dignidade sempre deve ser uma pauta. Se a família faz questão, se para ela é importante, está tudo certo. Né? Inclusive a Josi, a Josiana, ela é um veículo muito importante para trazer essa coisa mais humanizada, quer dizer, ela tem um certo respeito por quem chega, pela família, pelo contexto. Eu já conheci uma pessoa que trabalhou nesses locais assim, com corpos e tal, e ela falava que tratava também com respeito, mas ela falava, olha, tinha muita gente que era completamente... realmente trata como se fosse um lixo, assim, sabe? Realmente é um corpo inútil, mas se a família pede dignidade, acho que o correto é realmente dar dignidade. E casos assim, né, são dramas muito complicados. E agora, como eu falei aqui, para o vídeo não ficar muito extenso, eu vou colocar para vocês um trecho lá do Plugado Podcast, onde eu falei de uma energização à distância, chamada TENEPS. Então você pode fazer um pedido por e-mail que eu vou ajudar, né? Eu explico em detalhes, pelo menos de forma introdutória nesse vídeo. Então dá uma olhada aqui e depois eu volto a falar com vocês. É uma técnica de doação de energia. Para quem admite, acredita que a gente troca energia, que pensamento é poder e tal, tem uma técnica chamada TENEPS. TENEPS é tarefa energética pessoal. É uma energização à distância. E essa técnica é feita 50 minutos por dia, em média. 50 minutos é 1 hora. Todo dia. Não tem feriado, não tem domingo, não tem nada. Então é um horário fixo, você para doar sua energia. Tipo um grupo de oração.
Não é porque é sozinho, é totalmente isolado, você é pessoal. Não tem ninguém, não tem nenhuma testemunha física. Entendi. Mesmo que tenha alguém na tua casa, a pessoa se isola, vai num quarto fechado, ali ela trabalha as técnicas de energia e depois se predispõe para esses amparadores que eles vão acoplar em você e vão pegar a tua energia para doar para quem está precisando. E nessa NEP a gente recebe pedido. Então você pode mandar um pedido, ó, fulano de tal, mora em rua tal, tá precisando. A gente recebe pedido de nome e endereço e o motivo é opcional. Às vezes a pessoa fica constrangida, né, envergonhada, mas a gente recebe por e-mail isso aí. Ah, é? O pessoal manda o nome, o Legal. endereço completo e a gente coloca numa caixa lá de assistência. E essa assistência dura de 1 dia a 6 meses. Casos mais bobinhos pode durar, bobinho entre aspas, né? Mas casos mais fáceis pode durar 1 semana, 1 mês de ajuda. Casos mais hards até 6 meses de ajuda. É um envio de energias. Isso. Então você doa energia todo dia. Eu me preparei anos para fazer isso, porque não... Entende? Não tem feriado, é todo dia, até o fim da vida. É uma predisposição que você fala, eu quero doar quase 1 hora do meu dia para ajudar os outros. Então, é uma energização que ela é mais interessante, primeiro, porque não é um passe magnético que não vai no centro espírita, que é 1 vez na semana. Sim. Outra coisa, você não tem um aplauso. Ninguém fica ali, obrigado, ó, você me deu. Não, é anônimo. Dá o papel lá, a gente doa e ninguém fica sabendo. Eu estou expondo porque você perguntou no processo pessoal, Sim. mas... E também não é segredo, dizer, ó, eu dou Não energia. posso falar, Não tem nada disso. Mas não é uma coisa que a gente fica se gabando. Até porque a gente também não tem noção do quanto que a energia... Quanto que você ajuda, nem é bom saber, porque senão a pessoa pode ficar muito bitolada naquilo, entendeu? Bitolado no sentido de tô enviando energia suficiente ou não tá sendo eficiente? Não, no sentido da pessoa se sentir muito arrogante ou ela querer... Ah, tá. Então não interessa, assim, os próprios amparadores, eles não dão muita... Não querem mostrar muito, mas volta e meia eu já senti. Você sente a pessoa que está sendo ajudada. Eles mostram para você se tem visão, né, de quem está sendo ajudado, eventualmente, né? Que processo que é, às vezes você vê acidente de trânsito, você vê o carro tudo batido, alguém estava ali, não sei nem onde o acidente aconteceu, nem porquê, nem quando, mas tá lá, você vê a cena do carro amassado, você vê alguém sofrendo, às vezes acontece, mas isso é eventual. Então você doa energia. Legal. Isso, agora, é uma técnica que para você fazer todo dia pelo resto da vida, tem que ter um comprometimento assim. Eu comecei em 2008, a gente nunca esquece, né? A data, um ano e tal. Porque eu levei anos pensando. Eu dava 6 meses, falava, agora daqui 6 meses eu começo. Via que minha vida estava tudo desorganizada. Não dá. Daqui 6 meses eu começo. Fiquei anos assim. A cada 6 meses eu ia começar. Até que quando foi o dia certo, final, agora é. Aconteceu um monte de coisa. Dá um livro, o primeiro dia dessa energização aí. Então é isso, eu espero que você possa ter gostado desse vídeo. Se você gostou, curta, se inscreva no canal. Temos muitas informações e muito vídeo interessante por aqui. E compartilhe com outras pessoas que forem do teu afeto, que forem abertas a esse tipo de assunto. Então é isso, eu fico por aqui. Desejo um forte abraço a todos. As melhores energias para você. Até a próxima. Valeu!